como profissionalizar um negócio de semijoias. E aí, conforme eu for te passando aqui os passos, são 4 coisas que é muito importante que você faça. Muito importante que você faça. São coisas simples, né? Mas o fato é o seguinte, né? Que quando você profissionaliza o teu negócio, quando você entende as possibilidades, se talvez você ainda tenha algum tipo de pensamento da possibilidade, você vê que é possível. Agora, é fácil? Eu nunca falo que é fácil, eu digo que é simples. Ela comentou assim, se fosse simples, não comentou fácil, se fosse simples. Bom, é muito simples, é simples demais, é muito simples. Depois que você está dentro do ramo, depois que você está entendendo da coisa, é muito simples, muito simples. Mas é fácil? Não. E essa que é a grande sacada. O fato de não ser fácil filtra o mercado. Tem gente que diz assim, nossa, mas o mercado de semijoias está saturado, tem um monte de gente vendendo. Exatamente, quanto mais gente vendendo, melhor. Por quê? Porque fomenta o mercado, fomenta o produto. O que acaba acontecendo? Você que está se profissionalizando, você que está aprendendo a fazer do jeito certo, você sobe 5 degraus na frente de quem não. Então essa pessoa vem, abre o mercado para você, você vem com a tua marca mais profissional, né? Começando conforme você pode começar, mas profissionalizando o negócio, e aos pouquinhos você vai ganhando território, você vai ganhando campo, né? Então é o que eu sempre falo, não é fácil, graças a Deus que não é fácil, nada da vida é fácil, né? Nem nascer é fácil e nem morrer é fácil, né? Que dirá o resto. Então isso que é bacana, tá? Então existe uma grande oportunidade. E o primeiro passo para profissionalizar, eu vou falar 4 coisas. O primeiro deles, talvez seja o mais clichê para a maioria das pessoas. Olha, eu arrisco falar que 90% não faz. Eu arrisco falar que 90%, cara, não faz o que eu vou falar aqui. E é uma coisa simples de fazer, muito simples. Só que esse é o primeiro passo para profissionalizar. Então você vai identificar o seguinte, se você já passou por esse passo, você já faz o que eu vou te falar aqui, você vai para o segundo passo. Talvez você não faz. O segundo passo, eu acho que 99,9% das pessoas nunca fizeram. Nunca fizeram. E é simples também. O terceiro passo, alguns já fizeram. O quarto, alguns também. Mas quando você junta essas 4 coisas que eu vou te falar aqui, você vai para um próximo nível com o teu negócio. E do que eu estou falando? Vamos lá, Gustavo. Primeira coisa que você precisa fazer para você profissionalizar e começar a crescer, tá? Porque quando você profissionaliza, você começa a ver outras possibilidades. Qual é o primeiro passo? Primeiro de tudo, gente, começou o negócio obrigatoriamente. Estou falando de negócios profissionais, não estou falando de negócios amadores, tá? Obrigatoriamente, separar contas pessoais da empresa. Primeira coisa, separa. Como assim? Bom, quando você inicia, e eu também comecei assim, normalmente o que a gente faz? A gente usa tudo do nosso pessoal para começar, não é? Então você vai lá, pega o teu cartão de crédito, compra embalagem no cartão, pega o teu dinheiro da tua conta, paga tal coisa, vai e passa no débito. Cara, você vai e faz com o teu dinheiro pessoal. Na maioria das vezes é assim, e tá tudo bem. É o famoso feito é melhor que perfeito. É melhor você fazer do que você não fazer. Só que aí, quando você mistura tudo, você vai até um ponto. Os próximos níveis de jogo de um negócio, se você continuar desse jeito, você não sabe o que é o quê. Você não consegue separar o que é teu, o que é da empresa. Ou seja, você não se profissionaliza. Simples assim. Você não consegue se profissionalizar. Você vai misturando aqui, aí você compra, compra uma fralda para o filho, daqui a pouco passa um banho da semijoia, daqui a pouco compra etiqueta, daqui a pouco entrou mais dinheiro na conta da revendedora que vendeu, você vira uma salada de fruta. Então é muito importante de separar. Por que, Gustavo, que é importante separar? Primeiro de tudo, tá? Primeiro, você tem maior estabilidade financeira do fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? É o dinheiro que entra e o dinheiro que sai do teu negócio. Isso é fluxo de caixa. Então, deixa eu te dar um exemplo. No mês de novembro, você vai lá e começou a vender a tua semijoia. Então, vamos imaginar que você... olha, e aí existe uma diferença de fluxo de caixa, capital de giro e uma diferença de vendas, tá? Que é diferente de lucros, uma coisa diferente, totalmente diferente. Fluxo de caixa é a diferença do que entra na tua conta e do que sai. É o fluxo, né? É o giro do dinheiro, ok? Então existe essa definição. Agora, quando você entende isso, aí você tem um determinado mês lá, novembro, eu vendi 20 mil, por exemplo. Você pode vender 20 mil no mês. Só que dependendo de como que você vende,
Se você não vender do jeito certinho, as formas de recebimento certo, você pode vender 20, mas receber 10, e aí tem um grande problema. Então, quando você vende 20 e você recebe 10, beleza. O que foi o teu fluxo de caixa? A tua entrada foi o 10, só que a tua venda foi 20. Talvez você vendeu parcelado, vai receber nos próximos meses. Então entrou 10. O que é esse 10? De repente, você desse 20 que você vendeu 5 à vista e o outro 5 foi resultado de parcelas que você recebeu dos outros meses. Isso é fluxo de caixa. É o dinheiro que entra e sai. Então vamos imaginar que entrou 10 mil na tua conta no mês e saiu 12 mil da tua conta. Olha que interessante. Então você teve um fluxo de caixa 2 mil negativo dentro do mês. Qual que é a sacada do negócio? É o teu capital de giro. Gustavo, o que é o capital de giro? O capital de giro é o saldo da tua conta. É o que você tem na tua conta. Então vamos imaginar que você tem 20 mil na tua conta. Entrou 10, saiu 12, porque nesse mês você comprou mais mercadoria, pagou algumas coisas à vista, você investiu na empresa. Tá tudo bem, saiu 2 a mais, só que você tinha 20. Então, no montante diminuiu 2 mil da tua conta. Faz sentido, gente, o que eu estou falando para você aqui? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, diminuiu 2. Isso é fluxo de caixa, é capital de giro. Vendas, né? E lucro é uma coisa completamente diferente. Lucro é completamente diferente. Lucro é a última linha. Lucro é o que você faturou, o que você recebeu, né? O que você recebeu de dinheiro na tua conta, menos custo variável, menos custo fixo, menos despesa operacional, menos cartão de crédito se você teve, menos empréstimo, menos tudo, menos prolabore, salário, lá no final é o lucro. Então, se às vezes você vendeu lá, por exemplo, 20 mil no mês, né? Você pode vender com lucro, mais o fluxo de caixa no determinado mês, ele ser um fluxo de caixa que não necessariamente ele foi um fluxo de caixa positivo, tá? Então existe uma diferença nesses pontos aí, então é só para dar uma pincelada para você entender, tá? Então, primeira coisa, quando você separa a conta, você tem uma maior estabilidade financeira do teu fluxo de caixa, você tem uma previsibilidade maior, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você não precisa tirar recursos financeiros pessoais para a empresa. Deixa eu te dar um exemplo, gente. Quando você vai iniciar um negócio de semijoias, o que é o ideal que você faça, tá? E eu sei que não é todo mundo que faz isso, mas é o ideal. O ideal é você pegar um dinheiro, por exemplo, e você colocar na empresa, que seria o teu investimento inicial na tua empresa. Então, você pegou lá, por exemplo, 5 mil reais, você vai no banco, abre uma conta, abre um CNPJ MEI, por exemplo, se você não tiver, abre uma conta do banco, você não paga nada para fazer isso, pega esses 5 mil e põe na conta da empresa. Pronto, acabou. A partir dali, a empresa tem que se pagar com esses 5 mil reais. Estou te dando um exemplo aqui. Então, se você começa com 5 mil, você vai começar a comprar os seus produtos com o dinheiro da empresa. Então, esse é o teu caixa. Então, no primeiro mês, você vai lá e vai comprar 3 mil de produto e vai ficar 2 mil no caixa. E aí, esses 3 mil você vendeu, você fez lá 10 mil reais de mercadoria, vendeu 5, por exemplo, entrou 5 mil no caixa. Opa, maravilha, vou pegar esses 5, comprar tudo de mercadoria de novo. E aí agora você fez 20 mil de preço de venda, vendeu 10. Pegou e pega esse 10 e aí você vai indo. Foi assim que eu fiz, eu comecei com 3 mil reais. E aí aos pouquinhos a gente foi crescendo. Gustavo, então quer dizer que eu posso começar com pouco dinheiro? Pode, você pode começar com pouco ou até nada de dinheiro. Eu expliquei na aula de segunda-feira. Pode começar com pouquíssimo dinheiro se for o caso. Gustavo, eu posso começar com muito dinheiro? Pode, eu tenho alunos que começaram com 70 mil reais. Eu comecei com 3. Eu tenho alunos que começaram com 70 mil. Eu tenho um aluno aqui, nosso, que ele tem uma rede de lojas e ele começou, acho que vai começar aí com 50 mil, tudo de produto. Ele botou 50 mil reais em compra de mercadoria para botar um monte de revendedor. Pode ser assim? Pode também. Só que tudo depende da tua capacidade financeira. O que você não pode é se limitar por conta do dinheiro que você tem. Você imagina, se lá atrás, há 10 anos atrás, eu tivesse me limitado, eu tivesse falado assim, não, eu tenho só 3 mil. Eu não vou começar porque tem um monte de marca grande. Eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Eu estaria fazendo, sabe, sei lá, Deus o quê. Então, quando você tem isso, quando você separa as contas, é muito simples. Ó, olha que legal, vamos fazer uma enquete aqui ao vivo. Digita para mim aqui, ó, com quanto que você começou? Digita aqui, ó, a Paty começou com 100. Comecei com 100 vendendo biju. 100 pessoas revendendo ou 100 reais? Não entendi, Paty.
Digita aqui assim, ó, com quanto de dinheiro que você começou? 100 reais, 1.000, 2, 5, 10? Foi no cartão de crédito, você começou comprando parcelado no teu cartão de crédito? Digita aí. A Sara começou com 2, a Infinita com 2, a Ana com 5, a Ziz com 100, a Paty com 100, o Travinha 60 mil, olha só, tá vendo? Tem de todo o valor, ó. A Tati com 80 reais, a T-Family, isso, com 2,5, com nada, parcelei no cheque, olha só. Comecei com 80, 300, ó, a Akira começou com 100 mil, ó, que chique, a Akira começou com bastante dinheiro, hein? Que legal, gente, então tem de tudo, ó, 4 mil, comecei no cartão, 1.500, 6 mil, vocês estão vendo? Comecei no negativo, olha que doideira, a Aventurina, nossa, a Aventurina é aluna nossa também, né? A Aventurina começou no negativo, fatura acho que mais de 30, 40 mil por mês já. Comprando 5 mil, olha que 500 reais no mês passado. Então, você pode começar como você quiser começar. Você só precisa startar, só que precisa ter a mentalidade do próximo passo, né? Você precisa... Águia Rosa, desculpa, querida. Então, esse é um outro ponto, tá? Outra coisa, facilidade de definir metas. Ó, quando você separa o dinheiro da empresa, comecei negativo, peguei com a agiota. Olha, gente do céu, vocês são corajosos, hein? Tem gente corajosa, bem mais corajosa que eu. Olha só, que interessante, vocês são bem corajosos, parabéns. Então uma das coisas que dá para fazer também é você ter facilidade maior de definir meta. Você tem maior facilidade. Por quê? Pense o seguinte, tá? Quando você não tem um controle, quando você não tem um controle do teu negócio, né? Você não tem controle do teu dinheiro, como que você vai colocar uma meta financeira? Quanto que você quer faturar? Ah, eu quero faturar 50 mil no próximo mês. Mas quanto que você tem na conta para investir? Você tem 1.000? Desculpa, mas você não vai faturar 50 no mês que vem. Talvez você vai faturar 50 no ano que vem. Lá na metade do ano que vem. Você vai aos pouquinhos. Por quê? Porque você ainda não tem capacidade financeira. Você ainda não tem o que a gente chama do efeito J, né? O efeito J, não vou entrar no mérito aqui, mas é uma das coisas que é muito simples de entender, essa questão de investimento, né? Quando você começa qualquer negócio, quem começa com mais dinheiro, você consegue investir mais e depois começar a lucrar. O J, lá embaixo sobe. Quem tem menos consegue segurar menos. Então você precisa vender e comprar, vender, comprar, vender, comprar, porque o teu fluxo de caixa é menor, tá? Mas isso é um assunto para uma outra live, uma coisa mais profunda. Outra coisa, você tem dá mais credibilidade ao gestor. Olha que interessante. Quando você separa, imagina o seguinte, você chega e você vai conversar com alguém, com outro empresário, tá? Aí da tua cidade. Igual lá na nossa empresa, na nossa marca, lá em Santa Catarina, ontem o pessoal foi para uma feira de negócios e tal, foi um sucesso lá. Aí imagina você tá lá conversando, tá lá fazendo e tal, e aí chega um outro empresário de uma empresa que fatura 5 milhões ao ano e você começa a conversar com o cara e ele fala assim, nossa, como é que tá aí a gestão financeira do teu negócio? Você tá conseguindo aí fazer uma boa gestão financeira por conta disso, daquilo? Aí você vai ficar perdido. Então às vezes você perde uma oportunidade de fazer um network com um grande empresário porque você vai perder a credibilidade do gestor, a credibilidade do dono da empresa por falta de controle. Então é importante você ter isso, é muito importante você ter. Tá? Então como fazer? Dicas simples para você separar. Primeiro, cria um CNPJ, cria um MEI, é bem baratinho, você paga R$70 por mês, eu acho, é bem barato. Segundo, cria uma conta PJ, né, para você movimentar recebimento, pagamento, alavancagem financeira também, vou falar mais sobre isso depois. E por último, tem um sistema de gestão, isso é muito importante. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você pode começar a controlar no caderninho? Pode. Pode fazer na planilha? Pode também. Inclusive eu forneço várias planilhas de controle de gestão dentro do nosso treinamento. Só que o que acontece? Para você profissionalizar, eu estou falando aqui de profissionalização. Para você profissionalizar, é legal que você comece a pensar em ter um ERP, tá? Um sistema de gestão, de controle de estoque, de nota fiscal, de código de barra. É legal que você comece a pensar nisso. Não é difícil de colocar, tem vários sistemas de gestão aí por R$50 por mês, muito baratinho, e você tem na palma da tua mão todas as informações. Lembra que eu falei na nossa live de ontem sobre isso? A gente falou sobre a questão
de você ter os teus dados, falamos sobre curva ABC de produtos, né? Produtos que mais vendem, que menos vendem. O que acontece? Um sistema de gestão, você vai ter tudo na palma da tua mão, você vai profissionalizar, você vai economizar muito tempo. Nossa, Gustavo, mas eu tenho que cadastrar tudo no começo do sistema. Tem. Só que daqui 2 meses, você vai olhar e você vai falar assim, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Independente do tamanho que você seja, tá? Quanto menorzinho você é, melhor. Melhor para você colocar um sistema. Quanto mais você está faturando, pior para você colocar, porque você vai ter muito produto para cadastrar. Então começa sério desde agora, tá? Qual é o sistema que a gente indica, tá, gente? Eu indico 2 sistemas. Um tem desconto para quem é nosso aluno, o outro não. O outro eu não tenho parceria, mas é um sistema muito bom. A gente tem um sistema que chama Alpha Network, que é aqui de Limeira, que é muito legal. Um é o Alpha e o outro é o Jueri, como o pessoal colocou aí. O Jueri é muito bom, tá? O Jueri é um sistema excelente, completo para você fazer gestão, nota fiscal, controle financeiro, tudo. Além do que você tem aplicativo para celular para as revendedoras venderem. Então o Jueri ele é muito bom, tá? Muito bom. Eu gosto muito do sistema. Então ponha um sistema de gestão, vai te ajudar muito nesse ponto aí. Organização gera lucro, tá? Quanto mais organizado você for, mais lucro você tem, porque você sabe exatamente o que acontece. E isso é muito importante. Outra coisa, né? Outra vantagem de fazer isso é que quando você separa, você também você vai definir o teu salário. Você vai definir o teu salário. Olha, meu salário vai ser no começo vai ser de R$1.000. Começou a faturar mais, vai ser de 1.500, vai ser de 2. E você vai aumentando o teu salário conforme o teu faturamento, tá? Isso é bem legal, bem legal. Beleza, gente? Então, segundo passo para profissionalizar. E agora, se eu fosse vocês, eu anotaria o que eu vou falar para você aqui, porque isso que eu vou te passar aqui é conteúdo de MBA, tá? É conteúdo de MBA, de gestão de negócio, de várias coisas. O segundo passo para profissionalizar, que é simples de fazer, mas a maioria também não faz, é definir o teu modelo de negócio. Definir modelo de negócio. Gustavo, o que é modelo? O que significa modelo de negócio? O modelo de negócio é o desenho do teu negócio. É o desenho estratégico deles. É a parte estratégica, é a parte mais alta numa hierarquia de gestão de negócio. É o modelo. Como assim, né? Vamos entender um pouquinho melhor isso. Bom, quando você começa qualquer negócio, e isso inclui o ramo de semijoias, o que normalmente se faz, né? O pessoal pensa assim, para eu ter um negócio eu preciso de produtos. Então, a pessoa pega e vai atrás de produtos e sai comprando, acha o preço, nossa, que bonito, compra, nossa, e sai comprando. Só que deixa eu te falar uma coisa, quando você tem um advogado, o advogado, para ele ir lá na frente do juiz defender uma tese, ele estudou por 5 anos, ele se preparou para ir para o trabalho. O médico fez uma faculdade, fez uma residência antes de começar a atender, antes de fazer cirurgia. O que é isso? É uma preparação para exercer aquilo. Por que o ramo de semijoias as pessoas não fazem isso? No empreendedorismo, você tem uma facilidade muito grande que qualquer pessoa consegue empreender e por isso existe um nível de preparação muito pequeno. Agora, quem são as pessoas que se destacam? São aquelas que têm um mínimo de preparação e continuam se preparando o tempo todo, continuam se desenvolvendo o tempo inteiro. É ali que mora o crescimento, não é no produto, né? O ramo de semijoias ele tem muito isso, as pessoas têm muito essa mentalidade de que, nossa, me passa o contato do fornecedor, porque eu já quero começar a comprar, porque não sei o quê, porque eu vou comprar bruto, eu vou banhar. Gente, o que eu mais tenho de aluno, o que eu mais recebo de mensagem, cara, toda semana eu recebo 2, 3 mensagens assim, Gustavo, comprei bruto, banhei, mas eu não sei o que eu faço. Não consigo vender, não consigo crescer, não consigo gerir um negócio, não consigo, eu estou travada. Isso é o que eu mais recebo, Então, se fosse só comprar o produto, estava todo mundo milionário no ramo de semijoias. E aí eu falo o seguinte, o produto semijoia, ele é um dos mais lucrativos que existem. Você pode ter margens absurdas com o negócio. Mas se você não tiver a preparação para crescer o negócio, não adianta muita coisa. Não adianta, você tem aí, você pega o maior avião do mundo, ou o avião mais rápido do mundo. Se colocar na minha mão, não adianta nada, eu não sei o que fazer com ele. Eu não estou preparado para dirigir nenhum avião, qualquer avião, que dirá o mais rápido do mundo. Só que eu tenho uma máquina na minha mão que eu posso, sei lá, ir daqui para os Estados Unidos em 4 horas, 5 horas.
mas eu não sei pilotar, eu não tenho preparação para isso. É a mesma coisa no negócio semi-joia, gente. Você tem um avião na tua mão, mas você tem que aprender a pilotar esse negócio. Você tem que aprender a pilotar. E o aprender a pilotar é isso, é o modelo de negócio, que é o que eu vou te passar aqui agora. É você entender as estratégias, a parte macro do negócio. E é interessante, quanto mais você cresce, mais para a parte macro você vai. Quanto menor é o negócio, mais preocupada a pessoa está com o produto, com coisas mais operacionais, né? Então, quando você vai crescendo, você vai saindo do operacional. Eu tenho uma mentoria, né? Eu fiz essa mentoria ontem, uma mentoria para empresários do ramo de semijóias que estão já no nível mais avançado, mais elevado. E lá a gente não fala sobre questões de como fazer um Reels, como fazer um post no Instagram. A gente não fala disso. A gente não fala. A gente fala sobre como aumentar a venda da revendedora. A gente fala sobre como melhorar a minha gestão financeira. A gente fala sobre como aumentar a minha margem. A gente fala sobre questões estratégicas. Então, quando você começa pequenininho, você vai ter que fazer tudo. Mas quando você vai crescendo no mercado, você vai delegando muita coisa para você poder crescer. Tá? Isso é um assunto para um outro nível de negócio. Um outro nível de profissionalização já, tá? Mas aí você vai fazendo esse trabalho e a coisa vai fluindo muito melhor. Tá bom? Então, modelo de negócio é isso. Então, eu vou te dar alguns pontos chaves que é importante que você defina sobre o modelo de negócio. Primeiro, quem são os teus parceiros chaves do negócio de semijóias? Você precisa definir os parceiros. Quem vão ser os teus parceiros? Então, por exemplo, um fornecedor é parceiro? Fornecedor é parceiro. Então, eu tenho que ter uma galvânica de confiança. É um grande parceiro, é um dos principais parceiros da parte de produto é a galvânica, que é onde vai dar a qualidade da minha peça. Então, tem que ter uma galvânica de confiança. Eu não posso pegar minha mercadoria e mandar para uma galvânica porque eu vi na rede social, alguém falou, eu estou num grupo de WhatsApp que alguém indicou. Não, você tem que ter uma galvânica de confiança, fazer um primeiro teste para entender, ver como é que é a qualidade e tudo mais, ou realmente ter uma indicação muito forte, muito quente daquilo ali, parceiro. Eu vou fazer anúncios no Facebook e no Instagram. Por exemplo, uma das coisas que eu ensino no Revolução das Joias bem detalhado, para você fazer captação de revendedora, é uma coisa que eu chamo de seleção espartana, tá? Que é um modelo que a gente usa para trazer a revendedora, fazer a entrevista, a seleção e colocar para venda. Só que para eu fazer isso, né, a gente gosta de trabalhar tráfego pago, anúncios. Eu também ensino como faz isso dentro do curso, dentro da Revolução. Então, como que eu faço anúncios para trazer a revendedora, um número grande de vendedora? Beleza. Então, hoje, quando eu comecei, eu mesmo fazia o tráfego. Eu ia lá, apertava o botão, fazia campanha e tal. Hoje eu tenho um parceiro que vai lá e aperta o botão para mim. Eu tenho uma empresa terceirizada que faz isso. Então esse é um grande parceiro meu. Então você tem que definir quais serão os parceiros de negócio. Sistema de gestão, mesma coisa, é um parceiro de negócio. Então é importante que você tenha uma visão macro disso. Isso é estratégia. Isso você está vendo no longo prazo. Se você coloca um sistema de gestão muito ruim no começo, lá no futuro você vai ter que mudar. É um baita de um trampo. É um baita de um trabalho. São parceiros estratégicos. Por isso que eu estou falando, quando a pessoa decide começar no ramo, o que ela faz? Preciso ir para a Limeira, comprar bruto e mandar banhar. Mas ela não tem um sistema, ela não tem nem planilha, ela não sabe quem vai ser os parceiros, não tem nada, ela não montou um planejamento do negócio. Qual é a chance que isso tem de dar certo? Pode dar certo? Pode. Né? O feito é melhor que o perfeito. Mas se você tem o conhecimento simples de você organizar antes de dar o passo, fica muito mais fácil de fazer. Muito mais fácil, você faz muito mais seguro. Ontem na mentoria com esses nossos alunos, até postei no story isso. A gente estava lá com a Karine, que é de uma marca da região aqui, ela falando que, ela falou assim, olha, quando eu vou dar um passo no meu negócio, o que eu faço? Eu pego, escrevo num papelzinho o meu medo. Então, estou com medo de fazer tal coisa, estou com medo de contratar um sistema de gestão, por exemplo. Aí ela escreve, medo de contratar um sistema de gestão e cola na parede. Ela falou assim, Gustavo, passa 3, 4, 5 dias, eu fico olhando para aquilo, eu começo a ver que não tem nada a ver. Eu fico olhando para aquilo, eu fico com vergonha de mim mesma por estar com medo disso. E aí o medo some. Porque eu estou olhando que eu tirei o medo da minha cabeça, eu joguei para fora, botei na parede. E aí eu olho para aquilo e falo, cara, mas eu preciso do sistema. Por que eu estou com esse medo bobo? Eu estou olhando para isso aqui. E aí ela vai lá e faz.
Então isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante de você entender. Então, quais são os parceiros? Quais são as atividades chaves do negócio, gente? É muito importante. Vez ou outra eu recebo uma mensagem no Instagram. Gustavo, eu vou comprar uma maquininha de fazer banho de semijoia, né? Vou comprar uma maquininha de banho, aquelas maquininhas pequenininhas e tal. O que você acha? Eu falo assim, ótimo, se você quiser só se incomodar. Ótimo para você ter bastante dor de cabeça. Por quê? Porque essas maquininhas aí não prestam. De verdade, não presta. Você vai banhar a sua semijoia em casa, vai ter que comprar ouro, vai ter que diluir, vai ter que fazer um monte de coisa que dá um puta de um trampo. Eu sei porque a gente tem galvânica, dá um trabalho gigantesco. Eu tenho 14 funcionários na empresa para poder girar uma galvânica. E aí você quer comprar uma maquininha para diluir ouro, comprar ouro, para banhar a semijoia. Primeiro que um negocinho desse pequeno de banho, cara, você vai banhar 10 peças no dia, 20 peças no dia. Que é muito pequenininho, o fluxo é muito pequeno. Um banho de semijoias não é feito para isso, gente. Não é feito para pequeno volume. Um banho é feito para grandes quantidades. Por isso que os tanques são grandes, a litragem é grande. Tá? Então defina qual é a tua atividade-chave e foca nisso. Qual é a atividade-chave de um negócio de semijoias? É vender o produto. Essa é a atividade-chave. É vender o produto lá na ponta. Então tira esse negócio da tua cabeça, que você tem que fazer o próprio banho, que você tem que fabricar, montar a semijoia, que você tem que fazer a embalagem. Não, tira da tua cabeça. O que você tem que fazer é focar na tua atividade-chave. Aí eu entro num outro quesito aqui, num outro ponto que talvez foge um pouco do tema da live. Mas vamos lá. Sabe, eu sou CLT ainda, eu trabalho numa empresa. Eu sou funcionário de uma empresa, eu saio às 8, volto às 6, trabalho no meu negócio à noite. Deixa eu te contar um segredo, gente. Se você focar na atividade-chave do teu negócio, se você der foco, tá? Na venda da semijoia, o dia inteiro, eu duvido, eu aposto com você, que você não faz menos dinheiro de salário, não estou falando nem de faturamento, de salário no teu bolso do que você ganha hoje na empresa que você trabalha. Duvido, mas eu duvido que você faz menos. Cara, principalmente quem tem um salário médio aí de 2, 3 mil por mês, 4 mil por mês, duvido você fazer menos. Não tem como, só se você não trabalhar. Se você pegar o produto e você mesma vender, você faz mais de 3, 4 mil por mês. Você faz. Sabe qual que é a questão? A questão é que a maioria das pessoas ficam com medo na cabeça, né? Mas se eu sair do meu emprego, eu não vou ter uma renda garantida. E aí a pessoa vive a ilusão da renda garantida. Ela vive a ilusão do salário, de chegar no final do mês e ter o salário na conta dela. Isso é uma baita de uma ilusão, né? Não existe, como diria Flávio Augusto, não existe estabilidade. Estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Para ninguém não existe, nem para o servidor público. O servidor público pode ter uma mudança na Constituição e ele ser demitido. Pode acontecer. A Grécia aconteceu isso há uns anos atrás. O servidor público tudo demitido porque o país faliu. Vou nem entrar em política aqui, mas a gente corre um sério risco de mudar o governo e mudar algumas coisas aí e a gente ir para um caminho complicado da economia. Então, se você é funcionária pública, saiba, não existe estabilidade. Agora, se você está fazendo, tá no jogo e você está dando foco no negócio, você tem uma probabilidade muito maior de ter um resultado muito grande, muito maior dentro do ramo. Tá? Muito maior. Então isso até foge um pouquinho do nosso tema aqui, mas só para você entender. Tá? O que você dá de conselho para quem está iniciando? Ó, o que eu dou de conselho? Cara, eu poderia falar um monte de coisa aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que você coloca energia vai expandir na tua vida. Tudo vai dar energia. Tudo que você põe energia vai expandir. Por exemplo, se você coloca energia em ler livros, o que vai acontecer com você? A tua mentalidade, o teu aprendizado, ele vai expandir, porque você deu foco em ler livro. Então, assim, ao invés de você ficar no celular à noite, vendo TikTok, vendo Instagram, você lê 40 minutos de livro toda noite, vai expandir o teu desejo da leitura. Se você fica no Instagram a noite inteira, quanto mais você fica, mais aquilo vai expandir dentro de você. Mesma coisa é um negócio. Quanto mais energia você põe no teu negócio, mais aquilo vai expandir, mais aquilo vai crescer. Então sabe qual que é a minha sugestão? Respire semijoia. Viva semijoia. Vai dormir e sonhe com semijoia. Viva, faz tudo.
Cara, respire. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer um evento presencial aqui em Limeira em fevereiro. 3 dias de evento. 3 dias, no maior espaço de Limeira para eventos aqui. Vai ser um puta de um evento. Vai vir palestrante de todo o canto do Brasil. Ó, deixa eu te contar uma coisa. O ambiente que você tá, ele muda o teu jogo. O teu ambiente muda o teu resultado. Muda o teu resultado. Você vai fazer conexões com pessoas nesse evento que vai fazer você assim, ó. Puf! Você vai conversar com alguém que o cara fatura 200 mil por mês com semijoias. Você vai conversar com alguém que tem 1.500 vendedoras. Você entende? Você vai conversar com alguém que o cara tá indo pro e-commerce e tá arrebentando no e-commerce. Ele vai te falar assim, olha, eu tô fazendo tal coisa. Você vai falar assim, meu Deus, só essa coisa que eu aprendi com essa pessoa que não é nem do evento, que não é nem um palestrante, eu já podia ir embora. Gente, ó, eu já fui em eventos de 3 dias que eu paguei caro no evento e eu vim embora no primeiro dia. Eu aprendi uma coisa lá que eu fiquei assim, ó, eu fiquei em choque. Falei, meu Deus do céu, é isso que eu precisava saber. E voltei embora, para aplicar o negócio. Então, maluco que eu fiquei, voltei pro quarto do hotel e comecei a trabalhar. Vou jogar aquilo, digitar aquilo. Eu falei, caraca, mano, é isso que eu precisava. O ambiente que você tá, gente, o ambiente que você tiver, ele vai moldar a forma como você vai agir. Se você tiver num ambiente de pessoas que só reclamam, desculpa, mas a coisa não vai funcionar. Eu aprendi uma coisa um tempo atrás que é o seguinte, quando você tem um produto bom, você tem que vender ele. Quando você tem uma coisa boa, você tem que ter orgulho de vender. E eu falo para vocês o seguinte, eu sou uma pessoa que eu tenho muito orgulho de vender. De vender, eu gosto de vender. Gosto, adoro vender. Por quê? Porque quando eu vendo, eu mudo a vida da pessoa. Quando eu vendo, eu mudo a vida dela. Quando ela entra no Revolução das Joias, ela muda a vida dela. Porque ela vai para um outro nível de negócio. Então, eu adoro vender. Quando eu vendo um evento presencial, eu mudo a vida da pessoa. Por quê? Porque eu sei o que eu vou entregar lá e eu sei o que a pessoa vai mudar na vida dela. Então eu sei que o que eu faço é bom. Então eu amo vender. Eu amo vender. Tem gente que fala, nossa, vende curso. Mas é óbvio que eu vendo curso. Muda a vida das pessoas. Óbvio que a gente faz. Fechou, gente? Então, defini o modelo de negócio, falamos sobre as atividades chaves. Outra coisa do modelo de negócio, proposta de valor. Você tem que ter uma proposta de valor. Tem que ter uma proposta de valor. O que é proposta de valor, Gustavo? Simples, porque as pessoas compram de você. Você tem que ter isso, tá? Você tem que ter isso. Proposta de valor. Então, proposta de valor, na maioria das vezes, da maioria das pessoas, as pessoas usam 2 propostas de valores, que é o mais clichê. Preço ou qualidade. Então, a pessoa vai para o Instagram e fala assim, a minha semijoia, ela é a mais barata da cidade. Não compro porque eu dou desconto. Barato. Isso não funciona mais. E qualidade. Essa é outra proposta de valor. Tem gente que faz pior ainda, né? Tem gente que vende qualidade com preço baixo. Ixi, essa tá lascada, essa tá na roça, né? Como diz aqui em Limeira. Tá na roça. É a mesma coisa que você falar assim, ó. Vou aqui tomar um suco de laranja. Vou colocar sal e vou colocar açúcar. É a mesma coisa. Não dá certo. Não funciona. Ou você põe sal ou você põe açúcar. Ou você faz uma coisa salgada ou você faz uma coisa doce. As 2 coisas juntas não dá certo, não funciona. Então, o que eu recomendo, né? O que eu sempre falo pro pessoal? Ou você usa qualidade, que é diferenciação de marca, ou você usa liderança em custo. São coisas diferentes. E aí dentro disso, dentro da qualidade, você cria a sua própria proposta de valor. Você pode trabalhar segmentação, igual eu expliquei ontem, segmentação por tipo de produto. Você pode colocar lá, olha, meu posicionamento, minha proposta de valor é a peça religiosa, vou me destacar por peça religiosa, vou me destacar por peça personalizada, eu vou trabalhar a minha proposta de valor. A minha proposta de valor é conectar as mulheres ou aumentar a autoestima das mulheres. A pessoa vai comprar de mim por conta disso e você vai bater muito forte em cima disso. Minha proposta de valor é gerar riqueza para o ramo de semijoias, com a minha marca, com revendedores. Então você vai definir a tua proposta de valor e vai divulgar isso para os 4 ventos. Isso você faz na constituição do negócio. Isso você faz na base. Isso você faz no início. Não vai fazer lá, né? Não, vou deixar primeiro eu parar de vender para eu montar. Não, você faz no comecinho. Então quem está começando, é legal de você fazer isso. Então proposta de valor. Outra coisa do modelo de negócio. Quais os canais de vendas que você vai trabalhar? Isso é muito importante, gente. Ó, deixa eu te contar uma coisa também importante aqui, tá? Canais de vendas é o seguinte.
Tem gente que diz assim, quanto mais canais de venda eu tiver, melhor, né? Então eu vou ter um site, eu vou ter revendedora, eu vou ter uma loja física, eu vou vender para meus amigos. Deixa eu te contar uma coisa, não cai nessa furada, não cai nessa furada, isso é furada, tá? As pessoas que mais têm resultados, elas fazem uma coisa só, pelo menos até um certo ponto. Por quê? Para você pegar aquela coisa que você faz e você ter mais resultado com aquilo que você faz. Uma coisa só, você ficar boa naquilo. Então, se você vai trabalhar com revendedora, foque em revendedora. Vai até o final, faz o que tem que fazer para gerar resultado. Depois você vai para outra coisa. Estou faturando aqui 30, 40 mil por mês, eu quero agora ir fazer uma coisa online. Aí você vai para o online. Se você quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você não tem braço para fazer tudo. Você não tem braço. O que vai acontecer quando você não tem braço? Você não vai fazer nada direito. Nada direito. Então é importante ter esse pensamento, ter essa mentalidade, tá? Então, definir o canal de venda. Definir o canal de venda, aí você vai fundo no canal de venda. Então, por exemplo, o que a gente trabalha lá dentro da Revolução das Joias, né? Você vai pegar e você vai falar assim, olha, eu vou definir revendedoras. Então, você vai lá para a fórmula da revendedora e vai aprofundar na revendedora. Aí você vai fazer. Eu quero aprender um pouco mais de rede social, Instagram. Vou trabalhar rede social, vou trabalhar anúncios. Então, você define e você vai fundo. Esse é o segundo passo, definir modelo de negócio. Tem várias outras coisas dentro do modelo de negócio. Eu podia fazer uma aula aqui de 2 horas só falando de modelo de negócio, que é um troço que tem muito assunto, tá? Mas é só para você entender os pontos principais. Fechou? Tem outras coisas aqui, mas é só para você entender. Então, escreve aí. Definir modelo de negócio. Definir como que eu vou trabalhar dentro da minha empresa, tá? Ponto número 3, buscar conhecimento sobre gestão financeira. Eu falei bastante já sobre isso, né? No comecinho. Eu não vou entrar na explicação de novo, porque no começo da live eu entrei nisso e já falei. Mas o terceiro ponto para profissionalizar é buscar conhecimento sobre gestão financeira. É isso. É isso que tem que fazer. Buscar conhecimento sobre gestão financeira também para profissionalizar. E quando eu falo gestão financeira, não é você aprender a fazer a fórmula de Bhaskara, né? Não é você aprender nossa, meu Deus, eu vou fazer uma coisa muito... Não é isso. É simplesmente você entender fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro. O que é margem de contribuição, o que é custo fixo, o que é custo variável. É isso. São coisas que não são um bicho de 7 cabeças. Mas é importante que você descubra, porque quando você vai tomar a decisão, você toma uma decisão baseada em números, né, em dados. Então facilita muito. O que é realmente o meu lucro? Né? O pessoal confunde. Comprei um produto por 10, estou vendendo por 100, meu lucro é 90. Não é lucro. Isso é margem de contribuição, é outra coisa. Isso é a tua margem. Olha o nome, margem de contribuição. É a margem que você tem para contribuir com o teu negócio. O que contribui? Para você pagar os teus custos fixos. Isso é margem de contribuição. Depois você paga os custos fixos, você tem um lucro no final. Sabe o que é custo fixo? Energia é custo fixo, um aluguel é custo fixo, internet é custo fixo, o teu salário é custo fixo. Custo fixo. O que é custo variável? São coisas inerentes à venda do produto. Uma comissão da revendedora é custo variável. Uma taxa de cartão de crédito é custo variável. Então é importante. Olha que legal, sou perita, sou formado em gestão financeira. Muito bom, então, isso é legal, tá? Então é importante você aprender um pouco sobre gestão financeira para quem não sabe. E por último, mas não menos importante, talvez desenvolver a mentalidade. Desenvolver uma mentalidade forte, uma mentalidade vencedora, uma mentalidade que não vai deixar você se abalar. E como é que você desenvolve isso? Você se colocando na situação. Essa é a coisa mais louca que tem. Mas olha só, eu vi muito vocês comentando aqui sobre medo de fazer, de ir e tal, né? Quanto mais longe você tiver do que você busca, quanto mais longe, mais afastado, mais medo você vai ter. Mais medo você vai ter. Mais dificuldades a tua mente vai criar. Quanto mais próximo você tiver, menos essa dificuldade a tua mente vai criar. Menos. A nossa mente, a principal função do cérebro é proteger eu e você. Não sei se você sabe disso. Só que é importante que você tenha a consciência de como que funciona na nossa mente as coisas. Então pense o seguinte, se a principal função do meu cérebro é me proteger, sempre que eu quiser dar um passo além para fazer algo diferente, o meu cérebro vai emitir um sinalzinho para mim e vai gerar um pensamento. Não faz que você vai ter trabalho. Não faz que você vai ter problema.
não faz que você... Aí é onde gera o medo. Então, quanto mais longe você está das estratégias, mais medo você tem. Por quê? Porque você vai ter medo do desconhecido. Cara, imagina o seguinte, você está lá na selva africana. Você está lá na selva africana. E aí tem um lago, atrás de você tem um leão. E na frente tem um rio. Só que a gente sabe que nos rios na África tem jacaré, tem crocodilo e tal. Aí você fala assim, e agora, o que eu faço? Será que eu pulo no rio ou não pulo para fugir do leão? O que eu faço? Então, ou você pula na água e corre o risco de ter crocodilo, ou você não pula e o leão te come. O que você faz? Você pula na água. A maioria das pessoas pularia na água e tentaria nadar e atravessar o rio. Porque senão o leão ia pegar a pessoa. Agora, sabe o que acontece? Quando você não tem um leão atrás de você, você vai ficar procurando formas de contornar o rio. Você vai olhar e falar assim, mas e se eu lá naquela montanha, subir aquela montanha, dar a volta aqui, eu chego do outro lado? Porque você não tem um leão atrás de você. O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais na situação de risco você se colocar, quanto mais na situação de pressão você se colocar, mais para frente você vai ir, mais você vai fazer, mais você vai buscar, menos medo você vai ter. Só que isso não acontece com a maioria das pessoas. Essa mentalidade de vou fazer, vou crescer, vou me jogar, vou ir, ela só vem com os pequenos passos. Qual é o pequeno passo? O primeiro pequeno passo talvez é você ir para a África, comprar uma passagem para ir lá para a África. Nesse caso aqui é comprar uma passagem para profissionalizar o teu negócio. Esse é o primeiro passo. E aí depois você vai formatando, você vai criando a coragem, você vai melhorando, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. Mas enquanto eu não me mexer, enquanto eu não tiver ação, como a Maria falou, eu não consigo chegar em nenhum resultado. Gente, é muito doido essa parada, mas é assim, é igual você ser cristão. O que é cristão aqui? É igual você ser cristão. Quando você é cristão e você expõe a tua crença, normalmente os cristãos eles são muito criticados, né? Principalmente quando o cristão erra. Quanto mais exposto o cristão tá, mais apedrejado ele é. Sabe o que as pessoas falam? Nossa, você tinha lá sei lá, vamos pegar aqui um pastor, tá? Exemplo, pastor. Ou um padre, que seja um padre também. Então você tem lá um padre, tá? Pô, o padre, ele é o sacerdote, ele tá lá, né? Fazendo a missão dele, cumprindo o chamado dele. E aí o padre, acontece alguma coisa na mente dele que ele cai. Acontece alguma coisa, não sei, ele peca, sei lá, igual a gente já viu, né? O padre lá pegar o padre é muito ligado com essa questão, muito ligado não, né? Mas normalmente o padre cai mais no pecado, essa questão sexual, né? Porque o padre ele tem o voto, né? E o pastor ele cai muito na parte do dinheiro, porque a igreja evangélica arrecada muito dinheiro. Então cada um puxa para um pecado. Por quê? Porque ele está exposto muito mais a esse pecado. Faz sentido, gente? Você não vai ver um padre normalmente com problema financeiro lá. Por quê? Porque ele não lida muito com dinheiro. Agora o pastor lida. Então o pastor ele pode cair muito mais nisso. Aí sabe o que acontece quando um desses dois pecam? Ele é massacrado. Principalmente quando ele é muito exposto, ele é muito massacrado. Por quê? Porque a pessoa fala assim, ó, nossa, você é cristão, que exemplo de cristão que você é. Nossa, você é ladrão, você pecou aqui o padre, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Sabe o que acontece? Quanto mais próximo de Jesus você anda, mais você vê que você é pecador. Quanto mais próximo você anda, mais você vê que você não é merecedor. Quanto mais próximo você anda, mais você vê que você é imperfeito. Quanto mais próximo você anda, mais você vê que você precisa se limpar, se lavar todo dia. Isso é muito doido. Assim é um negócio. Assim é um negócio. É do mesmo jeito. Quanto mais próximo você anda de pessoas, de estratégias, quanto mais dentro você está do negócio, mais você vê que você precisa evoluir. E aí entra aquela famosa frase, né? Aquela famosa frase assim, ó, que a ignorância é uma virtude. Já ouviu isso? A ignorância é uma virtude. Por quê? Porque quando você está ali sem o conhecimento, você não sabe que você precisa aprender alguma coisa nova. Você pode ver,
Às vezes você vê assim, né? Às vezes você vê um bar lá, né? Um bar assim, na esquina de um bairro, cheio de homem dentro daquele bar, tomando cerveja, cachaça, coisa. E você vê eles felizes da vida. Você já viu isso? A ignorância, às vezes, é uma virtude, uma coisa boa. Por quê? Porque a pessoa não faz nem ideia que ela pode evoluir, que ela pode crescer, que ela pode ver diferente. E como ela não sabe daquilo, ela é muito feliz, porque o mundo dela é só aquela caixinha ali. Quanto mais você desenvolve a cabeça, quanto mais a mentalidade, quanto mais você trabalha a tua mente, mais você vê que você pouco sabe. E normalmente, mais sozinho você fica quando você começa a empreender. Aí entra o que eu falo para você. Você participar de treinamentos, mentorias, eventos com pessoas que estão buscando o mesmo resultado que você. Porque você ficar em casa e você não se movimentar é muito fácil. O que não é fácil é fazer o contrário. É você querer crescer. Isso não é fácil, isso é desafiador. É o tempo todo, gente. É o tempo todo. Deixa eu contar uma coisa para vocês, ó. Quando eu montei o meu banho aqui, a minha galvânica, eu tive um monte de problema no começo. Um monte de problema, um monte de problema com funcionário, para montar equipe, nossa, um monte de problema. Eu cheguei a ter crise de ansiedade. Eu tive que ir pro hospital tomar uns negócios na veia lá, que eu tava com ansiedade, respirando ofegante, nervoso, e eu nunca tive isso na minha vida. Sabe por quê? Porque eu estava fazendo uma coisa nova. Só que eu passei por essa fase, eu passei por isso. A empresa agora tá redondinha, funcionando. Tem um desafio aqui, outro ali tem, mas nada parecido com o que eu vivi no começo, de ter me dado de crise de ansiedade. Você percebe isso? Ó, o pessoal falou aí, ó. Depois que comecei a empreender, tive a impressão que eu deixei de ser feliz. É isso que acontece. Porque você começa a ver algumas coisas que antes você não via. Você começa a olhar, você começa a se sentir, às vezes, tipo assim, nossa, como eu não sei nada. Como, né, eu não sou expressivo ainda. Como, cara, isso é muito doido. Isso é muito doido. E aí, quanto mais você cresce, mais você quer crescer. Quanto mais você cresce, mais você vai evoluir, mais você vai, né? Então é isso. Depois que busquei conhecimento e inteligência emocional, desenvolvi, perde muitas pessoas, exatamente. Porque você vai ficar sozinha. Você vai ficar sozinha, você vai ficar sozinho. Empreender, na maioria das vezes, é solitário, gente. Eu me mudei para Limeira em fevereiro. Pensa se eu tenho amigo aqui. Eu não tenho, eu sou sozinho. Eu, minha esposa, meu filho. Só nós. Só nós. Tem o meu sócio aqui, que é meu parceiro de bastante tempo. Mas é só nós. Só que qual que é o grande ponto? Você tem que ter na mente, que faz parte do processo. Teve dia que deu vontade de desistir, teve dia que você fica se sentindo muito sozinho, que você fala, nossa, eu não tenho com quem sair, eu não tenho com quem deixar o meu filho para eu ir no shopping, por exemplo, no final de semana. Porque eu estou sozinho aqui, empreendendo. Aí você diz, por que eu estou fazendo isso? Bom, estou fazendo por esse motivo, por esse. Beleza. Daqui a um tempo isso vai passar. Daqui a um tempo meu filho vai estar maior, daqui a pouco as coisas passaram, e assim a coisa vai acontecendo. Então, desenvolver a mentalidade é muito importante. É muito importante que você desenvolva a mentalidade, que você comece a entender isso. Comece a entender que eu estou passando por um processo, mas esse processo é necessário. Pô, vamos usar um exemplo de quem está começando no ramo de semijoias. Comprei produto, tive um problema. Beleza, faz parte do meu processo. Comprei, não está sendo exatamente do jeito que eu pensei no começo. Tá tudo bem, faz parte do processo. Você só tem que ter na mente que estou passando isso, é uma etapa. Você não pode, comecei, por que as pessoas desistem? Porque ela começa, tem um problema, larga tudo. Não. Você precisa começar a entender que esse que eu estou vivendo aqui faz parte de uma visão de futuro lá na frente. Então é isso, tá? Então, desenvolver essa mentalidade. Ó, eu até anotei aqui, ó, que é basicamente o que eu já falei. Não se deixar levar pelo imediatismo. Esse é um dos principais problemas que eu vejo de quem não tem resultado. Imediatismo. A pessoa quer começar e ela é muito imediata. Então ela inicia, ela fala assim, ó, se eu não tiver resultado, em 3 meses eu volto para o meu trabalho CLT. Não seja imediatista, você precisa fazer o que precisa ser feito até dar certo. Imagina se o Steve Jobs tivesse desistido quando ele começou lá no porãozinho da casa dele. A gente não estava nem conversando aqui agora, nem existia celular direito. Não existiria o smartphone, não existiria. Você imagina um negócio desse. Você imagina se o Elon Musk lá atrás, quando começou lá a empresa de software dele, tivesse desistido nos primeiros problemas. Não teria o mundo não estaria vendo a possibilidade de ter viagens para o espaço. Então não é uma questão
de ser fácil ou não. É uma questão de quanto eu suporto, de quanta pressão eu coloco. Olha que interessante, para eu encaminhar para o final da live, tá? Não sei se você sabe, mas a diferença do carvão para o diamante é uma só. O carvão e o diamante, ambos são feitos de carbono. Os dois são feitos de carbono. A mesma matéria-prima, ou seja, ficam debaixo da terra. Só que qual que é a grande diferença? O carvão, ele fica muito em cima da terra, né? Ele sofre uma pressão pequena. O diamante não, o diamante ele sofre uma pressão muito grande. Então você tem o carbono. O diamante sofre uma pressão muito forte e se torna diamante, se torna uma coisa valiosa. O carvão não sofre pressão e ele não tem valor, ou seja, ele tem muito mais abundância. O que eu quero te dizer com isso? Se você está sofrendo pressão, quanto mais pressão você está sofrendo, mais lapidado você vai ser, mais valioso, mais valiosa você vai se tornar. Por causa da pressão, você vai sendo moldado na pressão. Agora, quanto mais tranquilinha você quiser ficar, quanto mais sem problema você quiser ficar, menos pressão você vai ter, menos valioso você vai ser, menos resultado você vai ter. É desse jeito que as coisas acontecem. Porque crescer é pressão. É pressão. Você vai ser pressionado o tempo todo. Tá? Então, não se deixe levar pelo imediatismo. Procura trabalhar a temperança, né, que é o controle emocional. Procura trabalhar isso. Reclamação, tire a reclamação do vocabulário. Cara, você tem que treinar a tua mente, você precisa treinar a tua cabeça para resolver problemas. Você precisa treinar a tua mente para resolver problemas. Aconteceu alguma coisa, pum, o que eu faço para resolver? Aí você tem que pensar. Aconteceu tal coisa, como é que resolve? É isso. E aí você vai lapidando, você vai crescendo. É muito interessante, mas quando eu estou na empresa ali que acontece alguma coisa, às vezes a pessoa que está muito envolvida no processo ali da execução, né, ela fica mais nervosa, porque ela que está fazendo. Aí eu vejo, eu pego e chamo assim, ei pessoal, aqui ó, presta atenção. Como que resolve? Pronto, o pessoal já volta. Já volta. Ah, beleza. Temos que fazer isso para resolver. Show de bola. Bora fazer para resolver. Só que quem está muito envolvido na ação ali, né, quem está envolvido no processo, ela tende a ter um estouro emocional maior, porque ela que está fazendo, ela está executando, e aí ela fica nervosa com aquilo. Mas quem está de fora consegue ver de outro jeito. Então procura ver isso, procura você se perceber de fora. Você começou a ficar nervoso? Para. Por que eu estou nervoso? Tô xingando alguém, tô sendo mal educado com alguém por causa de alguma coisa. Por que eu estou sendo mal educado com a pessoa? Será que ela merece a minha mal educação por causa do meu problema? Não merece. Ninguém merece. A pessoa pode ter feito o que for mal, ser mal educado com o outro não tem nem lógica, mas a gente tem que se perceber. E isso acontece o tempo todo, gente. Eu sempre falo que eu particularmente tenho isso o tempo todo também. Às vezes eu vejo alguma coisa ali, eu fico puto, eu vou de 0 a 100 em um segundo. A vontade que dá é de mandar um áudio para a pessoa, mas arrebentando. Mas eu não faço. Eu consigo me perceber. Eu paro e falo assim, nossa, né? É a regra do Jack Bauer, tá? É uma regrinha do Jack Bauer. Quando eu fico muito nervoso com alguma coisa, sabe o que eu faço? Espero 24 horas para responder. E aí eu respondo normal, se for uma coisa muito grave. Só faz isso que você vai ver. Você recebeu uma mensagem lá daquela tua prima, da tua mãe, falando uma besteira para você, não responde na hora. Porque se você responder na hora, você vai se exaltar. Espera 24 horas e responde depois para você ver. Aqui não vai ter nem significado, nem importância. Desde que você não guarde rancor, né? Desde que você não guarde coisas nesse sentido, tá?